Eu vou colocar numa tela que tá atrás de mim, rapidinho. Ai. Eu não sei porque meu computador ele fica meio devagar quando eu tô compartilhando a tela. Boa noite, Pedro. Então, boa noite aí para todos, né? Só apresentando rapidinho a Estela. Estela é Chitane Silva, minha sobrinha. Ela é aqui de Belo Horizonte mesmo, formou em Física na Federal, na UFMG. Ela obteve o título de mestre em Física pela Catholic University of America. Está fazendo doutorado nessa mesma instituição. E assistente de pesquisa na NASA Goddard Space Flight Center. E ela explora métodos de detecção de planetas fora do nosso sistema solar. Esse é um mini currículo dela. E eu vou passar a palavra para vocês escutarem direto dela o que ela tem para nos contar. A palavra é sua, Estela. Ei, gente. Obrigada. Enquanto eu tô mexendo aqui, que meu computador deu uma travadinha, vou agradecer, né, primeiro a Lucila, que é mediadora, e o departamento inteiro por ter feito esse convite. Eu fico muito feliz de estar falando com vocês, né, principalmente porque é de BH e eu sou de BH, então estou muito feliz de estar participando. Desculpa, eu não sei por que meu computador deu essa travada, mas... agora acho que voltou, peraí. Vamos lá. Então, como a Lucila já falou com vocês, tá dando para ver a minha tela? Sim, certo. Acho que deu uma travadinha. Então vamos lá. Sim. Deu, né? Tá meio travado, mas acho que deu. Então, meu nome é Estela, eu sou astrofísica, igual já foi apresentada. Eu faço meu doutorado, né? Já foi dito na Catholic University. Eu sou pesquisadora na NASA. E eu queria agradecer, claro, vocês que estão aqui assistindo. E vocês já estão sabendo que eu trabalho com métodos de detecção de planeta. E eu vou falar para vocês sobre isso, como que funciona, como que a gente acha esses novos planetas. E uma forma de procurar por esses planetas é usando aprendizado de máquina, que é uma área dentro de inteligência artificial. Eu trabalho nesse site da NASA que chama Goddard Space Flight Center, junto com esses nomes aí, esse pessoal, o pessoal do meu laboratório, e eu também faço parte de uma colaboração que chama MOA. Antes de eu entrar no conteúdo que eu quero entrar, que eu vou falar um pouquinho, né, de astrofísica, do conceito de exoplanetas, vou falar sobre dois métodos de detecção, que é o trânsito planetário e microlente gravitacional. Eu só queria falar um pouquinho para vocês que a gente tem essa impressão que NASA é uma coisa muito distante, mas não é tão distante assim, né? Eu cresci a minha vida toda em Belo Horizonte, eu formei em física no FMG, igual a professora Lucila já mencionou, e foi uma coisa que foi acontecendo aos pouquinhos. Eu fui fazendo todo o meu percurso e cheguei aqui. Não é uma coisa impossível, mas é uma coisa, claro, que precisou de esforço, de dedicação. Eu precisei também ter a oportunidade, ter pessoas que acreditaram em mim. Mas é uma coisa possível, não é uma coisa impossível. É isso que eu queria lembrar vocês. Então, se você tem um sonho de chegar numa empresa, de chegar em algum lugar, vá com calma, veja, tente encontrar pessoas que estão trabalhando lá, tenta entender o percurso que eles fizeram para chegar naquele lugar, que com o tempo, com dedicação, é possível chegar, talvez não exatamente nesse lugar, talvez você vai chegar em outro parecido, mas a gente consegue chegar nesses lugares, né, que a gente tem a impressão que são impossíveis. Mas então vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Tudo começa de uma forma muito simples. Eu coloquei aqui uma imagem de um pedacinho, né, da direção, se a gente está olhando para o nosso universo. E o nosso universo ele é composto de centenas de bilhões de galáxias. E uma delas, vocês já sabem, é a Via Láctea. E é a nossa galáxia. Ela contém bilhões de estrelas. Então a gente tem um universo que tem bilhões de galáxias e a gente tem a Via Láctea que tem bilhões de estrelas e uma dessas estrelas é nosso Sol.
E uma coisa que eu queria comentar é que essa imagem aqui, ela não é uma foto real. Isso é uma ilustração. A gente ainda não conseguiu sair da nossa galáxia para tirar foto da nossa galáxia. Mas essa foto aqui é uma foto real, foi tirada pelo James Webb, que é o novo telescópio espacial que está aí tirando fotos para a gente. Mas beleza. Então, eu estou voltando aqui. A gente tem esse Sol, que é uma dessas centenas de bilhões de estrelas, né, nesse bilhão de galáxias que a gente tem. E o Sol, nosso belíssimo Sol, é a estrela hospedeira de 8 planetas, a gente já sabe, o que faz a gente pensar que se o Sol ele hospeda planetas, deve ter muito planeta por aí, porque deve ter devem ter outras estrelas que também têm vários planetas. E como é que a gente procura? Bem, a primeira coisa que a gente faz é a gente tem que apontar os nossos telescópios para essas estrelas, né, que são bilhões de estrelas, e tentar ver se a gente consegue identificar sinais de que essas estrelas hospedam planetas. Essas estrelas estão muito distantes da gente, então dificilmente a gente vai conseguir realmente ver o planeta, mas a gente consegue perceber sinais de que tem planetas ali em volta dela. Só explicando aqui, o termo que a gente usa para esses planetas que são fora do nosso sistema solar é exoplanetas. Então, exoplaneta é só esse planeta que orbita a estrela que não está no nosso sistema solar. Então, toda vez que eu falo que eu estou buscando novos planetas, eu não estou buscando estrelas orbitando. Eu não estou buscando planetas orbitando o nosso Sol, né? Eu estou buscando planetas orbitando outras estrelas. E existem alguns fenômenos físicos que a gente consegue observar. O primeiro que eu falei que eu ia falar é sobre o trânsito planetário. E como é que funciona? Quando a gente olha para uma estrela, a gente está vendo a luz que chega das estrelas. Então, cada estrela tem sua luz, a gente chama isso de curva de luz, e a gente acompanha esse brilho da estrela. Então, no eixo X, a gente tem o tempo passando, horas, dias, anos, e no eixo Y, a gente tem o brilho da estrela. Então, a luz da estrela em função do tempo. Quando um planeta ele passa na frente do que a gente chama de estrela hospedeira, né, que hospeda o planeta, esse planeta ele vai bloquear parte da luz que está vindo da estrela. E a gente vai conseguir observar essa mudança no brilho da estrela. E quando eu falo a gente, eu digo os equipamentos, porque é coisa de menos de 1% de diferença ali no brilho da estrela. Isso aí que vai aparecer eu chamo de baldinho. Então, esse baldinho que ele aparece, ele conta pra gente se tem uma estrela, se tem um planeta passando ali na frente da estrela ou não. E, gente, para conseguir ver isso, é claro, né? O planeta ele tem que estar alinhado com a estrela numa forma específica, numa distância certa. Tem que ter um diâmetro suficiente para a gente conseguir detectar. A gente tem que ter dados bons para isso. E, claro, o planeta ele tem que completar o translado dele ao redor da estrela num tempo relativamente pequeno, porque se o planeta demorar 150 anos para rodar em volta da estrela dele, a gente ainda nem tem tantos dados, né, por todos esses anos para conseguir detectar que esse planeta passou, que é um planeta passando várias vezes. Mas é assim que funciona, teoricamente, essa parte. Para vocês terem noção, esses são dados de verdade de um telescópio chamado TESS, e aqui a gente está acompanhando o brilho de duas estrelas diferentes. E aí eu quero ver se você já sabe identificar qual dessa curva de luz tem um sinal de que está acontecendo um trânsito planetário. Então, entre essas duas aí, qual que tem um baldinho que aparece bem definido? Então, quem conseguiu perceber um baldinho no caso de cima, acertou. Eu marquei de verde. E o caso de baixo, a gente não consegue definir esse baldinho. Então, isso aí foi só um exemplo para ilustrar com dados reais, que provavelmente em cima a gente tem um planeta passando e embaixo não. E olhando assim parece fácil, né? A gente olhou, identificou, mas só para vocês terem uma noção, às vezes os dados parecem assim, tirei esse dado de um paper, do paper que a gente publicou no passado. Tem alguns casos que são mais difíceis de olhar, mas dá para estudar, a gente só precisa de mais tempo para ter certeza que está ali, a gente a gente chama de fold, a gente dobra para ver se está passando no tempo certinho o planeta, enfim, tem várias técnicas para verificar, mas esse aí é um dado, por exemplo, um pouquinho mais complicado. E está de verde também, onde que seria o trânsito planetário.
E o resto, que essa bagunça que você está vendo, é sistemática, é telescópio espacial se ajustando, é radiação, ruído. Então, tem várias coisas acontecendo. E, gente, eu comentei com vocês que existem bilhões de estrelas só na nossa galáxia. O TESS, que é esse telescópio, ele observa milhões de estrelas. Então, tem milhões de estrelas para serem estudadas para a gente ver se a gente acha esse tal baldinho. Não tem como a gente olhar visualmente para todos os dados, porque são milhões de estrelas. Então, parte do meu trabalho é pensar em formas de a gente usar o computador para ajudar nessa tarefa de identificar se tem um trânsito planetário acontecendo. E eu vou mostrar para vocês por que a gente está pensando no aprendizado de máquina. De novo, você consegue achar o baldinho nessa foto? Isso aqui é outro trânsito planetário. Espero que sim. Então, eu treinei vocês por alguns minutinhos, da mesma forma que eu treino o computador, e eu espero que vocês já estejam aprendendo a identificar onde que tem um trânsito planetário. E se vocês, com alguns minutos, conseguiram aprender, isso é um ótimo sinal. Isso significa que o computador, ele também vai conseguir aprender. E a gente usa a inteligência artificial para isso, né? A gente quer treinar o computador para achar esses baldinhos. E tem outra coisa. O computador, quando ele é bem treinado, ele consegue achar mais rápido que a gente. Ele tem um poder de conseguir achar coisas complexas. Então, é melhor quando a gente estou falando computador, estou falando de aprendizado de máquina, né? Ele tem poder de superar outros métodos que a gente usa de computador tradicionais. Então, é tudo de bom. Você pode deixar o computador achando coisa para você enquanto você está trabalhando em outra coisa. Uma ideia incrível. Então, a gente achou nossa motivação para usar aprendizado de máquina. Para quem não sabe, o aprendizado de máquina, a gente pode resumir ele como um problema de separação ou classificação de dados. A gente pode treinar o computador para decidir se uma coisa é tal coisa ou outra coisa. Então, no nosso caso, ele vai decidir, ele vai fazer uma predição se é um exoplaneta em trânsito ou não. E outra motivação, eu já falei da velocidade e tudo mais, é que o aprendizado de máquina, ele aprende essa função que classifica, né, se é o que a gente está procurando ou não, sozinho. Parece muito bom, né? Então, o método que a gente está usando dentro de aprendizado de máquina, que é um tipo de inteligência artificial, a gente usa uma coisa que chama Deep Neural Networks, né? Redes neurais, que é um desses subgrupos de aprendizado de máquina. A rede neural, ela tem esse nome porque é um sistema de computação vagamente inspirado em redes neurais biológicas, né, nos nossos neurônios, e é o que a gente usa para o projeto. Eu coloquei aí essa ilustração só para a gente ter uma noção, mas a gente não precisa entrar em detalhes. Então, eu estou falando de um projeto que a gente já fez, e quem está curioso aí, quem já sabe um pouquinho mais de rede neural, eu estou mostrando rapidinho a estrutura da rede neural que a gente usou no nosso projeto. Essa é a carinha da nossa pipeline. E a gente tem aí as camadas. Então, eu falei que a gente usa redes neurais, a gente usou o que a gente chama de convolução. Então, a gente tem alguns blocos de convolução, a gente tem uns blocos, né, que a gente chama de dense, e aí a gente vai ter uma função ativadora que vai fazer a rede neural dar uma pontuação para aquela curva de luz que a gente está analisando. Então, a gente vai colocar os dados de uma estrela e aí a rede neural vai falar para a gente quão confiante que ela está de que essa curva de luz tem um trânsito planetário. Então, ela vai falar assim, poxa, eu acho que nota 0,1. Então, provavelmente não tem um trânsito planetário. 0,99. Então, provavelmente tem um trânsito planetário aí. Beleza, contei como é que funciona essa estrutura, mas como é que a gente treina para essa rede neural fazer o que a gente quer? Praticamente, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de dados com exemplos confirmados de trânsitos planetários. Então, a gente precisa de exemplo de coisas que realmente são trânsitos planetários para falar, aqui tem trânsito planetário. E a gente precisa, claro, de dados novos para a gente descobrir coisa nova. Então, os dados novos que a gente está usando são dados novos do TESS. Então, a gente pegou dados que já existiam do TESS, que já tinham planetas, e
pegou mais dado, que são os dados novos que o teste estava observando, e falou assim, vamos usar eles na nossa pipeline. Então, a gente coloca todo mundo na nossa pipeline, avisando, ó, isso aqui é o que a gente sabe, e a gente vai, em milissegundos, a nossa pipeline, depois de treinada com os casos que ela já conhece, ela vai prever para a gente se existe um sinal de exoplaneta na curva de luz nova, que ela ainda não conhece. E aí ela vai fazendo isso para cada curva de luz nova que foi entrando. Então ela foi treinada com o que já existia, e aí ela está recebendo novas, e ela vai avisando. E aí a saída disso tudo, dessa pipeline geralzona aí, é uma lista de candidatos que foram detectados. Então ela vai falando assim, ó, essa curva de luz nova parece que tem. Então ponho aqui como sim uma lista de candidatos. Essa parece que não, vou jogar fora. E aí a gente foi fazendo isso, e a gente descobriu 181 novos candidatos a planetas. A gente publicou esse paper ano passado. Você pode ver os nossos novos planetas em azul, em comparação com os planetas que tinham sido encontrados anteriormente ali, em pontinhos que estão preto, meio cinza. E essa é uma das formas de achar planeta. Foi bem simples, tem um baldinho ali, a gente treinou o computador e ele aprendeu. E aí existem várias outras técnicas. Transplanetário tem uma forma bem simples, e aí a gente decidiu ir para outra forma de detecção, que chama lente gravitacional, que é a minha preferida. Meu nome está marcado. É a minha forma preferida de achar, e ela é um pouquinho mais complexa. Então, vem cá, vem prestar atenção. Não preocupe em entender detalhes, mas é muito legal. Ó. Tem a teoria da relatividade geral do Einstein, que ele prevê que qualquer objeto com massa tem um campo gravitacional. E ele fala, qualquer objeto que tem campo gravitacional, ele vai curvar o caminho da luz, que é isso aí que vocês estão vendo. Então, em outras palavras, esse objeto, ele vai agir como uma lente. E a gente chama isso de lente gravitacional porque é uma lente por causa, né, da gravidade. Então, se parece meio loucura, só pensa assim, uma estrela ou um planeta, ele pode funcionar como uma lente, né? Igual uma lente, uma lupa, um par de óculos, e isso vai chamar lente gravitacional. Então, vamos ver aqui um exemplo de como que isso funciona. A gente chama de microlente gravitacional só porque em escala astronômica é micro, né? Não é uma galáxia inteira, por exemplo, que a galáxia é macro. A estrela e um planeta é micro, mas claro que é muito grande, né? O que é a nossa lente aí. Então, a gente tem ali a luz de uma estrela-fonte, que é essa estrela ali atrás, sofrendo efeito de uma estrela-lente. Então, a estrela-lente que ela faz, vocês estão vendo os raios de luz da estrela de trás, e a estrela-lente ela vai focar a luz da estrela-fonte e ela vai amplificar, tá vendo? Ela está aumentando o brilho da estrela-fonte. E o planetinho que está junto, ele causou uma pequena anomalia que apareceu ali no cantinho, essa distorção nessa amplificação. A gente não precisa se preocupar com os detalhes, só essa ideia de que essa estrela está passando na frente, ela amplificou o brilho da estrela de trás, e o planeta ele causou uma secundária ali, uma anomalia secundária. De novo, isso é o teórico. Vou dar um exemplo para vocês de coisas reais, porque eu acho que é mais legal assim. E aí vocês estão vendo na esquerda, a gente tem um pequeno corte do céu com um campo de estrelas, então tem várias estrelas ali muito denso, e a gente consegue ver aí na esquerda uma estrela brilhando no painel de cima da esquerda, e essa é a mudança de brilho que a gente detecta para essa técnica que chama microlente gravitacional. E na segunda imagem a gente tem aí uma estrela passando pelo ponto azul, e a gente tem a estrela... Desculpa, o roxo ele representa, eu não sei se estão dando para ver, tá? O roxo ele representa as imagens das estrelas da fonte no plano da lente. Então, praticamente você tem uma estrela parada, que é esse pontinho fixo aí no meio, e a gente tem uma estrela passando ali, esse ponto azul, e o roxo é a imagem que a gente está vendo, né? Porque é uma lente, então a imagem vai ser meio que deformada.
mas a gente não consegue ver com essa resolução aí de cima, né? Igual vocês viram, a gente está vendo igual o painel que está do lado esquerdo. Mas a gente vê, então, esse brilho aumentando, que é o gráfico de baixo nesses dois casos. E aí a gente tem essa amplificação extra, né, esses dois tracinhos extras, quando a imagem estava aí perto do planeta da estrela hospedeira, que é essa estrela que está paradinha. Bem, parece um pouco complicado, mas essa ideia de lente, então a gente tem uma imagem transformando ali, sendo distribuída e sendo focada e desfocada aí. Essa técnica, eu mostrei aí um exemplo. Um outro planeta que eu queria mostrar rapidinho é esse planeta aqui, que é o... Opa, peraí que eu tô passando os slides aqui. Tá meio travado o meu computador. Isso. Só queria mostrar rapidinho. Esse é outro planeta que foi descoberto por essa técnica. A gente só mostrando aí esse desviozinho nessa lombada, né? Essa segunda lombadinha aí. Ela que dá que conta pra gente que tem um planeta. E esse é um planeta, por exemplo, que foi descoberto com lente gravitacional, que é o MOA 2020 PLG 135LB, é o meu xodózinho. Ele até me fez sair no jornal, vou colocar aqui porque eu fiquei muito feliz. E publiquei esse paper aqui, que eu sou a primeira autora com essa descoberta. Mas essa descoberta aqui, ela não foi feita com aprendizado de máquina, ela foi feita pelos nossos métodos tradicionais. Mas por que eu estou contando de lente gravitacional? Porque a gente quer, da mesma forma que a gente usou aprendizado de máquina para trânsitos planetários, a gente quer aplicar aprendizado de máquina para descobrir planetas por método de lente gravitacional. E por que a gente quer fazer isso, gente? Esse método de lente gravitacional ele é muito legal, porque ele consegue descobrir planetas que estão super distantes da gente, descobre planetas que às vezes vão demorar anos para rodar em volta da sua estrela hospedeira. Então, ele descobre tipos de planetas muito diferentes dos planetas que são descobertos pelos trânsitos. Então, a gente consegue ter uma demografia geral aí dos planetas. Então, é uma coisa muito importante. E tem outra coisa. É muito raro a gente descobrir microlente gravitacional, né? A chance de acontecer é muito pequena. Então, a gente também, novamente, precisa observar milhões de estrelas e procurar por um sinal nesses milhões de estrelas é muito difícil. Então, a gente está, novamente, treinando. A gente tem aí um dataset que a gente tem 500 mil de curva de luz classificado, falando se tem lente gravitacional aí ou não. Aí a gente tem um exemplo. E é a mesma ideia do transplanetário. A gente vai ter uma pipeline que vai dar um score para cada curva de luz de 0 a 1, e a gente tem no final uma lista com um score dado pela rede neural para cada curva de luz, se é uma lente gravitacional ou não. Isso é o que a gente está fazendo atualmente, a gente está fazendo esse treino para a gente conseguir achar novos casos de microlente gravitacional. Isso aí é o trabalho corrente, isso são cenas para os próximos capítulos, mas eu quero mostrar rapidinho aí o que está acontecendo, como que anda o nosso treino. Então, isso aí é uma distribuição cumulativa dos nossos casos. Como eu falei, a rede neural ela dá um score de confiança para cada curva de luz, e ele vai falar de 0 a 1 se um evento é microlente ou não. Então, no caso ideal, a gente gostaria que a microlente, que é a linha azul, ela fosse um L ou contrário, assim, virado para a esquerda. E o laranja, que é não microlente, ele tinha que ser o oposto, ele é de cabeça para baixo. Então, praticamente você queria que o laranja estivesse encostando ali em cima e o azul estivesse encostando embaixo. Seria o caso ideal, não é o que a gente tem ainda, mas a gente está se aproximando disso. Então, o que acontece, por exemplo, vou mostrar para vocês. Se você escolhe um threshold de 0,4, para definir falando assim, tudo que a rede neural classificou abaixo de 0,4 não é microlente. Então, a gente vai acertar aí os
true negatives, eu falei que a gente tem um pouco mais de 500 mil, quase 500 mil a gente vai acertar, vai falar que não é microlente. Mas aí a gente vai acabar perdendo 191 casos de microlente que a gente tinha. E, gente, agora eu tô pensando, tá muito mais complicado, né? Dei um pulo aqui, ficou muito mais complicado. Mas é só uma tabela geral para entender que a gente decide o corte da rede neural baseado no que a gente está procurando. Então, se a gente quer achar mais casos de microlente, a gente vai fazer esse corte da rede neural diferente. Se a gente quer quer evitar achar a coisa errada, você vai fazer outro corte. Então, isso aí é o que eu estou fazendo atualmente, são cenas para os próximos capítulos, mas a ideia é da mesma forma que a gente conseguiu achar trânsitos planetários com rede neural, a gente está trabalhando atualmente para achar planetas com esse método chamado lente gravitacional. Isso aí é o meu trabalho atual, o que eu estou fazendo exatamente nesse momento. Em resumo, é por aí que eu estou indo. E é isso. A conclusão é que vai chegar um paper ano que vem que a gente vai poder apresentar os resultados de novos planetas que a gente espera achar. E é isso. Obrigada. Obrigada, Estela, pela apresentação. E muito interessante. O pessoal está batendo palma aí para você. E nós estamos abertos aí para quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, pedir algum esclarecimento, às vezes até alguma pergunta que não seja especificamente, né, sobre o trabalho de pesquisa, né? Mas aproveitar este momento aí, vocês têm liberdade, né, Estela? Sim, gente, fica à vontade para perguntar. Pode perguntar qualquer coisa. O que eu estou fazendo, o que eu fiz. Ó, tem O uma Vitor mãozinha. levantou a mão. Boa noite, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Estamos. Beleza. Bom, eu fiquei curioso em dois pontos. Queria saber como é que está a situação aqui. Você faz esse trabalho na faculdade no exterior, correto? Correto. Existem trabalhos aqui em âmbito nacional, nosso, do Brasil, ou ainda aqui ainda não olha muito essa área de astrofísica e inteligência artificial? Tem um pessoal trabalhando com inteligência artificial. Eu sei, na USP e no Observatório do Valongo, que é lá no Rio de Janeiro. E tem sim um pessoal no UFMG mexendo com isso. Eu não sei como é que anda as coisas do UFMG, mas se eu não me engano, o pessoal da USP e do pessoal da UFRJ já até tem publicações com coisa com rede neural, sabe? Ah, Então, legal. o Brasil está sim fazendo. Eu penso que às vezes falta um pouquinho de recurso, né, infelizmente, para a ciência brasileira, mas tem um pessoal muito bom de serviço. Ah, sim, beleza. Eu queria saber também, até uma pergunta meio, acho que complexa de fazer, mas tem algum motivo de utilizar IA? Assim, foi a melhor método que vocês encontraram mesmo? Pesquisaram vários? É, como é que funciona essa situação? Essa pergunta é muito boa, né? Porque toda vez que a gente vai usar inteligência artificial, a gente tem que justificar por que a gente está usando inteligência artificial e não outro método. Então, tem outros métodos, inclusive, eu comecei falando de trânsito planetário, mas é muito curioso, porque antigamente, todo verão, a NASA pegava um tanto de aluno de high school para ficar olhando dados. E a pessoa literalmente olhava cada dado e passava para o orientador, e aí o orientador ia fazer outra coisa. Então, assim, por muito tempo foram pessoas que olhavam visualmente. Existem códigos para automatizar isso, mas eles são muito demorados, porque você tem que fitar os parâmetros. E aí demora muito, sabe, para conseguir
para conseguir ter esses resultados. E como a gente está observando milhões de estrelas, precisa de um poder computacional muito grande. Enquanto a rede neural, uma vez que você treinou ela, né, a inteligência artificial, você consegue rodar no seu próprio computador, no seu laptopzinho, e ela consegue classificar em coisa de milissegundos, sabe? Enquanto eu chamo de fitagem, enquanto os métodos tradicionais, você às vezes demoraria, sei lá, o dia inteiro, ou às vezes algumas horas, sabe? Então fica impossível, fica insustentável usar os métodos tradicionais, mas eles existem pessoas tentando otimizar de diversas formas, com processos paralelos, usando supercomputadores, mas ainda assim a inteligência artificial parece ser o método que está parecendo aí mais eficaz, assim, pelo menos em questão de quantidade de dados, né, que o volume é muito grande, e de velocidade também. Beleza, entendi. Obrigado, viu? Obrigada a você pela pergunta. Marcelo? Oi, gente, boa noite. Ô, Stella, Boa noite. eu tava. A análise que você mostrou pra gente, ela é muito baseada no domínio do tempo. Então, tem aquele flickerzinho que a gente vê nos gráficos e tal, que você comentou que pode ser radiação de fundo, pode ser algum outro tipo de coisa, né? Se você observa uma estrela por um tempo determinado, você não consegue tirar como eu diria, uma modelagem padrão da luz dessa estrela, porque, de certa forma, se a gente for analisar isso no domínio da frequência, a estrela ela vai ter uma componente única. Então, qualquer distúrbio que você tiver mais intensificado dentro dessa análise pode ser uma lente gravitacional ou um trânsito planetário. Não seria uma abordagem interessante a ser seguir? Sim, então, tem vários estudos assim para fazer a limpagem de dado, né? Eles tentam observar o que parece que é inerente e o que acontece assim de vez em quando. Mas o problema é que por exemplo, o trânsito planetário, ele é uma coisa que acontece com frequência. Então você não quer eliminar dados que aparecem com frequência, porque pode ser um trânsito planetário. Ao caso da microlente gravitacional, ele acontece, por exemplo, ele acontece uma vez porque a lente está passando, outra estrela está passando ali e foi embora. Então, você também não quer eliminar os casos que acontecem só uma vez, porque pode ser alguma coisa importante que aconteceu só uma vez. Então, assim, é um pouquinho complicado. Tem várias outras coisas que podem acontecer. Tem estrelas que têm atividade magnética muito alta, que é igual... Você já ouviu falar das manchas solares? Sim, já. Que o Sol tem. Então, a mesma coisa, as manchas solares também diminuem o brilho ali da estrela, porque por causa do campo magnético ali que está acontecendo. Então, assim, existem realmente várias coisas que eles vão alterar esse brilho, e tem coisas que a gente consegue prever, igual se o telescópio está ajustando, a gente sabe, essa é a hora que por exemplo, o TESS, ele estava ajustando a posição ali para o lugar certo. Então, tem coisas que a gente consegue prever e eliminar, e outras coisas é um pouquinho mais complexo, tem que fazer análise, igual você sugeriu, mas tem que também tomar cuidado para não jogar fora alguma coisa que poderia ser legal, sabe? E tem uma coisa também que a gente trata dado diferente para coisas diferentes. Então, talvez para microlente gravitacional a gente poderia eliminar algumas coisas que estão acontecendo com uma frequência, por exemplo, eliminar sinais de manchas estelares, mas para quem está estudando mancha estelar, eles não querem que esse tipo de informação seja eliminada ou tratada. Mas eles poderiam, por exemplo, eliminar um caso que a iluminação está aumentando do nada e foi embora, sabe? Então, tem isso também. O que você falou é muito importante, mas aí depende do que você quer fazer com o dado. Aí ele vai ser tratado de forma diferente. Eu pensei nessa abordagem justamente porque o trânsito planetário ele parece ser um ruído de alta frequência, né? Então, na hora de plotar ali um diagrama de frequências, por exemplo, ele ia se sobressair diante do ruído, Sim. alguma outra coisa do tipo. Só uma E ideia. uma forma que eles fazem é que eles realmente dobram eles pegam a curva de luz e fazem várias dobras. Aí eles vão vendo, se dobrar, sei lá, a cada 30 dias tem uma coisa aparecendo, né? Que é isso que você falou da frequência. Então provavelmente
tem um planeta ali, sabe? Eles têm uma técnica que eles pegam os picos de sinais que se repetem, e aí eles analisam nesse período, né, que, tipo assim, a cada 15 dias esse sinal aparece, a cada 30 dias esse outro sinal aparece. E é assim também que eles descobrem sistemas que têm vários planetas, porque se o sistema tem vários planetas também vai ter esse pico que você falou, da frequência, em dias diferentes. Aí eles descobrem, às vezes, olha, esse sistema tem 5 planetas. Um tá passando a cada tantos dias, outro a cada tantos meses. Então, a sua ideia tá certíssima. O pessoal faz isso mesmo. Obrigado. Oi, Estela, tudo bem? Vou te perguntar também. Boa noite. Primeiro, parabéns aí pela palestra, parabéns pelo lugar que você chegou e está representando o BH aí. A gente fica muito feliz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em termos, assim, do software mesmo, não sei se até que ponto você vai, obviamente, saber responder isso, mas, tipo assim, esse sistema que faz a utilização das redes neurais, vocês, por exemplo, tem uma equipe que é responsável por desenvolvê-lo, e vocês, tipo, só utilizam o sistema, existe uma interface que vocês utilizam, e você sabe também, tipo, uma linguagem de programação que estão por trás, assim? Então, essa rede neural, eu posso até passar para você se quiser, tá no GitHub, a gente colocou lá, a gente usa Python, e foi a gente mesmo que fez. Ah, que bacana. Tem um cara do meu laboratório que o doutorado dele foi em ciência da computação. Ele é cientista da computação e ele quis migrar para trabalhar em astrofísica. Então, vou dizer que ele é o grande especialista ali, mas todo mundo agora Programa um todo mundo, pouquinho. todo mundo programa, todo mundo tem que saber o que está acontecendo, tem que saber modificar, porque a ideia era todo mundo tá pronto mesmo para fazer várias aplicações. Então, vamos dizer que ele é a pessoa que às vezes você vai, né, perguntar coisa, o que você acha de eu testar isso aqui? Ele vai sugerir às vezes outra estrutura, mas todo mundo no laboratório ajudou a montar. Ah, que bacana, então. Python é o que há, então. Então tá bom. Pois é. E foi feito de propósito em Python e foi feito para ser open source, para outras pessoas poderem utilizar, que a gente tem essa cabeça, pelo menos no meu laboratório, que a ideia é a comunidade ter acesso, né? A gente não quer que fique só restrito a gente. Toda pesquisa que a gente faz, a gente publica os dados, a gente deixa os dados online, o código, fonte, a gente vai tentando fazer tudo open source porque a ciência tem que ser para todo mundo, né? Então a Com gente tenta fazer certeza. essa abertura. Entendi, tá bom, querido. Mas, Lucas, depois você passa para algum dos seus professores seu contato, que eu posso passar o código do GitHub, se você quiser dar uma olhada. Quero, com certeza. Pode deixar, então, que eu falo com a Soraya, qualquer coisa. Beleza. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada a você. Pessoal, mais alguma pergunta? Posso comentar uma coisa rapidinho que eu não comentei, que eu fiquei pensando que faltou nos meus slides? Vocês ouviram falar do James Webb, que é o telescópio espacial que foi lançado recentemente, está aí tirando tanto de foto nova. O próximo grande telescópio chama Roman Space Telescope, e um dos objetivos do Roman é a microlente gravitacional. Então, a gente vai ter um telescópio muito mais potente que o Hubble, observando milhões de estrelas por dia, entregando dado para a gente. Então, esqueci de contar para vocês que essa preparação que a gente está fazendo vai ser usada para o Roman. Então, o Roman vai ser lançado só em 2026, então falta um tempinho, mas a gente já está trabalhando, porque tudo tem que ser feito antes, para quando ele estiver no céu, as coisas já estarem prontas.
Então, gente, mais alguma pergunta? Vocês não têm nenhuma curiosidade, nada? O pessoal tá meio inibido, não sei. Hein, Soraya? E aí, Lucila, Sim. Marco Ei, Marco Paulo. Paulo, tudo bem? Eu acho que o povo está em. Marco Paulo estava Ei, fazendo a pergunta. Sim. é, ei, Estela, tudo bem? Parabéns, viu, pela sua apresentação. É uma curiosidade também, nessa linha Obrigada. aí, né? Foi perguntada para você qual que é o código que vocês utilizaram para fazer o processamento. Agora, minha curiosidade é onde o processamento em si acontece. Qual que é o ambiente, que lugar que isso acontece, se vocês usam algum serviço em nuvem, alguma coisa, por exemplo, Colab, ou são computadores locais da universidade, onde que isso é processado? Então, cada grupo prefere de um jeito, mas no meu grupo a gente tem alguns computadores que têm GPU, desktops, para a gente fazer uns testes primeiros, mas a gente também tem acesso a um supercomputador com GPU, se a gente quiser fazer o teste bem rápido, sabe? Então, o treino mesmo foi feito em desktops, mas com GPU, para ter o processamento acelerado. E qual que é o volume de dados que vocês processam? Na verdade, eu tenho uma curiosidade anterior, né? Eu não peguei o início da sua fala, então não sei se o que eu vou perguntar você já respondeu. Mas você falou que vocês usam dados do teste, não é isso? Isso, Esses dados, também, né? e esses dados chegam para vocês como? Isso transmitido em tempo real para vocês, ou isso é armazenado lá durante um tempo, e de tempo em tempo isso é descarregado em algum lugar para vocês? Como é que esse fluxo até chegar aí para vocês fazerem o processamento? Então, para o paper, a gente usou dados do teste que a gente tinha, mas assim, a gente teve um pouquinho antes, porque a gente está lá dentro da NASA. São dados que agora estão públicos, mas que tinha acabado de entrar, vamos assim dizer, dentro da NASA, e aí a gente já pegou e analisou. Mas são terabytes de dados, sabe? E assim, o dado, na verdade, ele chega como imagem. Primeiro vem a imagem, então tem um grupo do TESS que processa a imagem para transformar nas curvas de luz, né, que é o gráfico do brilho para o tempo. Então esse pessoal faz essa transformação, trata os dados e entrega as curvas de luz. E aí, quando estava fresquinha a curva de luz, a gente já rodou o nosso código todo, porque a gente queria descobrir os planetas antes de todo mundo. Porque se demorar demais, outra pessoa descobre antes de você. Mas aí são terabytes de dados, e são dados que agora já estão publicamente na internet. Você consegue achar num site que chama MAST, M-A-S-T, que é uma biblioteca que tem vários dados de vários telescópios. E esses teras aí de dados ficam armazenados aonde? Então, depende do telescópio, mas tem alguns. A NASA tem umas associações. Não é associação, não, afiliação? Como fala? Tem uns acordos. Tem uns acordos com outros institutos de pesquisa que às vezes hosteiam, vamos dizer assim, os dados, né, que cuida dos dados. Mas é tudo ligado com o pessoal de coisa espacial, sabe? Então, se você for olhar o nome, é tudo alguma coisa, espaço, alguma coisa, fundação de ciência. É tudo governo. Não tudo, mas desses, pelo menos, que a gente está mexendo, são coisas governamentais, assim. Imagino que tem uma rede, né, de instituições aí que lidam com isso, né? Isso. Ótimo. Joia, obrigado, viu? Parabéns. Obrigada a você. Mas tem grupos que armazenam nas nuvens, sabe? É só esse do tese específico, não. O MOA, que é o que a gente está treinando para microlente, também não é nas nuvens. A gente realmente fica com o computador com tanto de dado mesmo.
Tá. E aqui, gente, eu estou perguntando, se tiver alguém aí, Lucila, você me interrompe, tá? Você falou, por exemplo, vocês pegaram lá o dado rapidinho para ninguém sair na frente de vocês ou fazer descobertas antes de vocês, né? Como é que é isso? Tem algum tipo de reserva de dados? Ó, isso aqui é para esse determinado grupo de pesquisa que vai trabalhar com esse conjunto de dados? Ou fica disponível para todo mundo? Como é que isso funciona? Depende do telescópio e do projeto. Tem como você pedir, porque a gente fala que é o proposal de observação, né? Você propõe uma observação, por exemplo. Aí tem alguns telescópios que você fica protegido por 6 meses. Aí o dado vai para aquele grupo que falou assim, olha, você pode observar aquela direção ali do céu, etc, etc. Aí ele fica protegido por 6 meses e aí depois fica para o público. Mas aí é tempo suficiente para o pesquisador que pediu, né, para apontar para aquele lugar, conseguir publicar. Estou dando esse exemplo, por exemplo, o Hubble. O Hubble, qualquer lugar no mundo, a gente pode tentar aplicar para ele fazer uma observação para a gente, e a gente fica aí protegido por 6 meses até ter uma publicação. Outros já sai direto para o público. Só que a diferença é que às vezes sai os dados bem crus e demora, sei lá, alguns meses para vir os dados já tratados. E aí esses que demoram às vezes um pouquinho para os dados virem tratados, se você conhece o pessoal que está tratando o dado, você pode ter um pouquinho de acesso antes, porque ele vai tratando e você já vai pesquisando. Então, na hora que eles colocam público o dado, você já deu uma adiantada ali, sabe? Então, tem dado que é protegido, né? Tem isso também, tem dado da NASA que, enquanto ainda não está para o público, é só quem está na NASA tem acesso. Então, depende, mas a ideia é sempre que os dados vão ser públicos. Mas, dependendo, pode ter essa variação aí de tempo que você consegue ter como se fosse uma proteção, assim, dos dados. Entendi, obrigado, viu? Não tem nada. Só complementando então a pergunta do Marco Paulo, Estela, por exemplo, existe um mapeamento, por exemplo, quando vocês fazem esse proposal de observação, existe um mapeamento assim das áreas, porque assim, obviamente, né, não precisa nem discutir, mas como que vocês fazem essa escolha, assim, sabe? A gente vai pegar essa região aqui para observar e ver se acha como que seriam os critérios assim para isso. Então, geralmente, nos primeiros anos de cada telescópio, geralmente já tem definido, sabe? Por exemplo, o TESS, que a gente deu o exemplo, o TESS já tinha o plano de quais lugares que ele ia olhar, e é praticamente ele fazendo scan no céu todo, sabe? Ele vai virando assim. Entendi. E aí, depois de uns anos, pode virar aberto, vamos assim dizer. Ele começa a abrir janelas de tempos que você pode submeter proposal. E a mesma coisa vai ser para esse Roman Space Telescope, que vai ser o próximo. Ele também vai ter uma hora que você vai conseguir escrever o proposal. Mas a decisão está baseada na ciência que você está procurando. Então, por exemplo, quando você está procurando por microlente gravitacional, que você precisa ter uma estrela passando na frente de outra. Aí você vai pensar, eu quero olhar para um lugar que é muito denso de estrela. Então eu vou apontar, por exemplo, para o centro da nossa galáxia, que a gente está mais afastadinho, porque se eu olhar naquela direção vai ter um tanto de estrela, a chance de ter uma estrela passando na frente da outra e criando um efeito é maior. Então eu vou preocupar com essa área. Agora, se você está procurando por trânsito planetário, o melhor que você tem a fazer eu vou apontar para estrelas que são brilhantes, porque aí eu consigo identificar melhor esse baldinho, né, que eu chamo de baldinho, e até os dados a qualidade vai ser melhor, né, para ter menos ruído, etc. Então eu vou focar nessas estrelas brilhantes. Então é muito baseado na ciência mesmo. E quando a gente faz essas propostas, né, de observação, a gente tem que justificar. Então é como se fosse quase um artigo falando por que eles têm que deixar essa observação acontecer naquela época do ano e dar os dados para aquele grupo, que aquele grupo é o preparado, sabe? Então, tem todo um estudo antes do porquê a gente quer observar alguma coisa naquela direção. Entendi. Obrigado, querido. De nada.
Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que eles falaram bem, né, gente? Assim, agora, né, assim, tem umas dúvidas assim, interessantes, né? E a fala Eu da achei Estela, muito assim, super bacana. É bacana, né, Estela? Mais alguém, então, as perguntas gente? muito boas. Aham. Ou seja, né, Estela, a NASA está aí como uma oportunidade para todos, né? Eu acho que assim, você ter chegado nessa oportunidade, né, de estar ajudando nas pesquisas, isso mostra que realmente, né, não está tão longe, às vezes, quando a gente pensa que está, né? Então, assim, Sim. uma palavra, acho que de incentivo sua, acho que seria legal, né, para os nossos alunos, em termos de pesquisa, Sim. em termos de parcerias, assim, né, buscando tão longe, né, essa dificuldade, o quão difícil foi você chegar até aí, sabe, assim, eu acho que seria interessante até para incentivar nossos alunos com as pesquisas, né? Que às vezes a gente sofre para buscar aluno aqui para nos ajudar, né? Mas ia te pedir nesse sentido mesmo para a gente tentar, né? Ir caminhando para o finalzinho, né, Lucila, da nossa talk aqui. Gente, então, vocês são a maioria do Instituto de como é? De Ciências Exatas e de Informática, isso. Então, todos vocês têm espaço, vamos assim dizer, na NASA, porque eu não sei qual profissão que vocês imaginam na NASA, mas igual eu comentei com vocês, né, que tem um pesquisador do meu laboratório que o doutorado ele é em ciência da computação, então ele é cientista da computação e ele está lá trabalhando no mesmo lugar que eu trabalho, no mesmo laboratório que eu trabalho. Eu conheço gente que é formada em matemática, está lá, engenheiros estão lá, então, assim, é um lugar possível para qualquer pessoa de exatas, mas assim como a NASA, outras instituições, né, de pesquisa também estão sempre abertas para pessoas, né, de exatas. E a palavra de incentivo que eu tenho é para vocês não desistirem. Eu sei que tem hora que o curso parece muito difícil, né? A gente fica, às vezes, desmotivado, mas eu moro do lado de... Gente, desculpa, eu moro do lado do Corpo de Bombeiros, aí tá passando um caminhão aqui. Mas tentar correr atrás, ir fazendo as coisas aos pouquinhos. Desde o meu início da graduação, eu comecei fazendo IC, fiz monitoria, trabalhei no laboratório de astrofísica do UFMG, então, assim, fui fazendo várias coisas que já foram colocando no meu currículo, e aos poucos também, né, não cheguei e fiz 3 ICs no mesmo semestre, né, fui fazendo tanto que eu dava conta, mas fui fazendo, então, quando eu cheguei, por exemplo, para aplicar para o meu doutorado, para trabalhar com o meu orientador, que é esse funcionário da NASA que me orienta, eu já tinha várias coisas no meu currículo. E coisas que eu nem tinha dimensão que eu tinha, porque eu fui fazendo aos pouquinhos. Fui fazendo, uma escola sobre cosmologia, vou me inscrever. Vou fazer esse curso aqui, vou me inscrever. Tem essa matéria extra aqui falando sobre isso, vou tentar fazer. E aí eu fui fazendo várias coisas que foram aos pouquinhos enchendo o meu currículo. E quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, eu fiz bastante coisa. Mas durante a graduação eu não tinha noção. Eu só fui fazendo, tem que fazer matéria. E aí um professor da matéria falava, já começou a fazer IC? Aí eu lá ia fazer IC. Não sei, tá tendo essa escola aqui de verão, de inverno, sei lá. Aí eu, vou dar uma olhada. Então, assim, fui aos pouquinhos construindo a minha carreira até chegar onde eu cheguei. Então, não foi um pulo, não foi uma coisa impossível, que eu fiz várias coisas impossíveis, foi realmente passo a passo, e continuando, né, sempre tentando um pouco mais, e confiando que as coisas iam dar certo. Né? E também conversando com as pessoas, porque tem isso também, que às vezes a gente esquece de falar para as pessoas o que a gente está procurando. Então, falar, olha, eu gosto muito dessa área, ver quem que mexe com essa área, porque às vezes vai ser uma pessoa que te conhece, que vai falar assim, olha, eu vi que está tendo uma oportunidade de trabalhar nesse lugar, eu vi que está tendo uma bolsa para fazer doutorado nesse lugar.
Então, as pessoas também vão comunicando para a gente. Durante todo o meu percurso, eu sinto que várias pessoas me ajudaram. Era um colega que fez uma matéria comigo que falava, olha, vai abrir monitoria no espaço do conhecimento para trabalhar ali na área de astronomia. Aí eu, então eu vou tentar. Aí tinha outro colega que falava assim, professor tal está procurando aluno para fazer IC. Então, assim, a gente comunicar, a gente, né, dar o nosso melhor, a gente tratar as pessoas bem, é o caminho mesmo. E ter paciência, né, que as coisas vão vindo aos pouquinhos. Acho que seria essa a minha mensagem. Estela, obrigada. E a gente sempre fala com os alunos para eles aproveitarem as oportunidades que a universidade oferece, né, Soraya? E conta, Com né? As oportunidades certeza. contam. Contam Que a gente muito, acha que você é tá vendo coisa aí o boba, resultado. né? A gente acha que é coisa boba. Aham. Mas é um curso aqui, é esse seminário aqui que eu apresentei, é só isso aqui. Aí você vai achando que é só. Mas se você vai colocar não é só, vira muito. Mas ela fala isso assim, mesmo. foi pouca coisa, não. Ela aproveitou todas as oportunidades que apareceram, sabe, gente? Ela não deixava passar nada. Exatamente. E eu Tem que acho abraçar. que pareceu qualquer oportunidade, ela estava abraçando. Então, assim, aproveitar mesmo, né? E a universidade oferece muitas oportunidades. Então, fica o convite aí, o lembrete, a mensagem da Estela é muito positiva também, e a gente se esforçando, acreditando na Estela, a gente consegue. Isso, tem que acreditar. Então, Com Estela, muito certeza. obrigada, né? Parabéns. Obrigada a vocês pelo convite. Tô aberta, né, para no futuro, se quiserem me chamar de novo, conversar com os alunos. Parabéns, Eu adoro essa Estela. parte de conversar com os alunos, acho muito interessante. Eu fico só na academia, né, fico só com o pessoal, né, só falando ciência, então é legal também falar um pouquinho. Ju, você quer falar alguma coisa? Quero dar os parabéns aí para Estela. Obrigada. Muito obrigada. É uma didática muito boa, Estela. Você pode ser professora. Mas ela já é professora. Então tá certo. Eu não estou dando aula agora, mas eu tive que período docente, né, no doutorado, tive que dar aula. Mas muito obrigada. Agora você não está dando aula mais, não. Agora eles estão assim, forma. Defende isso. Logo que ela foi para os Estados Unidos, ela teve que fazer a docência. Eu ficava pensando, nossa Deus, daquelas aulas de física em inglês. Foi 2 anos de período docente, aí me liberaram. Aí falaram, tá bom, pode fazer sua pesquisa agora. Mas no futuro, né, quero sim ser professora. Tá bom. Que bom. Mas é uma profissão muito digna, né, ser professor, eu acho muito legal. Vocês todos estão de parabéns, né, todos aí professores. Obrigada. Obrigada a todos pela Obrigada, presença, Estela. pela participação. Né? Então, acho que podemos encerrar, né, Estela? Muito obrigada, sucesso aí. E venham muitos planetas e estrelas em sua vida. Muitos artigos É engraçado, né? Um comentário rapidinho, porque tem esse planeta que eu saio no jornal e todo mundo fala assim, nossa, você descobriu um planeta. E eu falo, gente, se eu não descobrisse, eu acho que eu ia ser despedida. Eu falo brincando, porque o meu trabalho é esse. Então tem que descobrir. Mas Isso mesmo, Estela. Ai, sucesso, viu? Obrigada aí pela. Muito bom mesmo. Obrigada também, Lucila, a todos vocês. Muito boa apresentação. Que estão aqui presentes. Espero que tenha sido Foi útil ótimo. para todos. De qualquer forma, o vídeo vai ficar aí, né? Quem não pôde participar hoje vai ter a oportunidade de ver depois. Então, boa noite para todos, gente. Obrigada. Até mais. Muito obrigada. Obrigada por Tudo de bom. Tchauzinho. Boa noite, tchau. Boa noite. gente. Boa Parabéns. noite, tchau, sempre. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu desligo também?